Olá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Eliane Spengler, do canal Professora Coruja. Vou pedindo que se inscrevam, porque eu tenho a meta de chegar a 2.000 inscritos. Falta bem pouco, tá? E gostando do canal, das histórias, curta, comente aqui para nós irmos em frente. E até um caso que vocês queiram. Porque esse caso do André Barbosa, tá? O maníaco da Ceasa, lá no Pará, bem, eu lembro bem, né? Assim, porque em 2000 aconteceu entre 2000, em dezembro de 2006, bem época assim de Natal e entrada de Ano Novo, né? E 2007. Mas antes de falar, tá? Desse caso, nós vamos voltar lá para o ano 2000, onde era a febre das lan house, tá? É porque nem todos tinham condições de ter um computador, e os jovens também até poderiam ter, mas toda a família ficava ali, né, para usar, iam para jogar, iam para... Eles ficavam num bairro mais humilde, tá? E também observei lá por 2007, na época do crime, que houve assim, não pode levar a criança, não entrar, porque muitas vezes eu ia para imprimir alguma coisa, tá? Que não tinha impressora em casa. Tá? Então muitos frequentavam. Aí foi dito ali, né, que não pessoas assim de tipo ele, né? Só que ele era uma pessoa considerada bem, ele frequentava, mas fazia parte da etapa. Ele era, como uma vizinha fala, ele me abraçou, ele frequentava. Então ele costumava conhecer as pessoas, frequentar, agradar e ter contato até com a família. Bem, o que agora se chama maníaco foi solto em 2013. Ele fez isso tudo em 2008. Tá? Ele tá solto. 40 e poucos anos. E a história é bem... Vamos lá. Ele frequentava essa lan house, porque eu falei dela porque ele frequentava essa lan house em 2006, 2000, né? 2000, dezembro de 2006, ele frequentava, ele já tinha servido o exército, que ele tem 26, ele tinha 26 anos nessa época. Mas é normal. Ele dava refrigerante, ele ensinava nos jogos ali online, os outros comprava refrigerante, ficava ali no meio da garotada dos 14, 11 anos que frequentavam. Sendo que o que aconteceu é que o primeiro, o Zezinho, tá? Aí depois colocar aqui a foto, né? O Zezinho foi encontrado, sumiu, aí teve aquela coisa toda, foi encontrada na mata, atrás do Ceasa. Ceasa, todo mundo, quem não souber, é o centro de hortigranjeiros para fazer ali, e a família dele, distribuição de alimentos, né, de horte, a família dele é que ele era adotado. Mas nada, não, nada a ver, assim, nada aconteceu com ele, da família. A família gostava muito dele, entendeu? Tá? E ficou muito abalada, tá? Então, o que que acontece? Ele tinha servido o exército. E lá ele foi especialista em sniper de caça, então ele conhecia bem mata, e de nós. Ele se especializava, Fábio aprendeu a fazer bastante nós com muita facilidade. Ele ficou lá durante um bom tempo, ele era cabo lá, cabo. Mas em 2026 ele já estava lá na família dele,
Ele ficava muito na lan house, porque a família dele fazia feiras. E ele era o responsável de comprar. Então ele conhecia, de comprar esses alimentos lá no Ceasa. Então ele conhecia bem ali toda aquela localização. E frequentando as lan houses, que elas ainda estavam. Então, mais que era um bairro de pessoas de classe mais humildes. E na época era assim, tipo, cada hora era um valor, R$ 2. E ele até pagava para alguns lá, tá? Então ele era um bom cara, um bom amigo. E tá, o que que aconteceu? Quando o Zezinho foi encontrado, eu não vou colocar a foto aqui. Eu até fui perguntar para uma pessoa, mostrei a foto, mesmo embaçada, bem embaçada. Não achei necessário, porque ele deixava os corpos bem desligados. E o que não foi dito, que eu não sabia, que eu encontrei, tá? Que o Zezinho sumiu e foi encontrado nessa situação, tá? Mas ele tinha essa situação, ele fazia estrangulamento, né, pelas costas. Ele atraía de alguma forma, sempre com dinheiro, com alguma coisa assim. E ele estrangulava pelas costas, machucava muito. Ele fazia questão de ter uma luta com uma criança de 11 anos, porque deu ninguém. E ele abusava após o falecimento, tá? Essa questão, ele abusava após o falecimento. Ai, teve o Zezinho, tá? Aí apareceu um outro. Quando todo mundo ainda tava naquela questão toda, no bairro, o Adriano sumiu. Um outro rapaz, aqui, tá? E foi encontrado lá. A polícia deu o alerta. No mesma situação que eu disse que eu não... Aqui. Desprezo total ao corpo humano. Tá? A polícia já teve um alerta ali. Estavam procurando, começaram a procurar uma pessoa, um maníaco mesmo ali, entendeu? Logo, em janeiro, nós estamos falando do final de dezembro, janeiro de 2008, 2007 para 2008, o Juan também, na mesma situação, só que com um agravamento visivelmente de espancamento, de tudo. Bem, eles já estavam ali, mas nada levava a nada, tá? Apesar que foi rápido, mas ali a família começou a conversar, já se uniu, que os três estudavam na mesma escola, tinham um DNA, já conseguiram, em 2008, mandar o DNA que estava nos corpos, pertencia ao mesmo, só que não sabia quem era essa pessoa, né? Mas teve o caso, que não quiseram dizer o nome, mas o Joseilson, tá? Porque tá lá no Jus, tá aberto, tá? Tem artigos. Os Joseilson avisaram ele, assim, o seguinte: você não vai conversar com ninguém estranho, mas era uma pessoa que frequentava a casa, não sabia. A irmã olhou ele, que ele tinha que entrar 11 horas para tomar banho e para almoçar e ir para a escola. Mas ela olhou, ele não estava ali na frente da casa. E ele disse: não, eu sou esperto, ninguém vai me pegar, não. Aí os pais dele conversaram com ele, não sei o que. Ele disse: não, não vou. E ela olhou, ele não estava. Mas ela pensou, porque como os parentes moravam logo ali, ela pensou que não... Aí deu 11 horas, a mãe dela chegou, todo mundo chegou. Não, aí 11 horas ele sabia que ele tinha que tomar banho, que ele precisava ir para a escola. E nada dele aparecer. Bem, ele foi levado de maneira seguinte. Por ele,
olha, eu vou ter que ir no banco, mas eu vou deixar, é rápido, eu vou deixar a minha bicicleta lá e podem roubar a minha bicicleta. Você fica cuidando lá fora? Te dou R$ 10. Como eu era amigo que tinha dito pra ele, era assim, não é, que não era conhecido. Ele pegou e foi, tá? Ele foi. Chegando lá, ele entrou, ele começando assim, lá na mesma mata, tá? Que era o caminho deles, o banco. Ele falou que precisava urinar. E o José falou que não ia entrar. E ele forçou o José a entrar. O José teve um embate com ele, apesar de, né? Conseguiu jogar o celular da mão dele. E conseguiu correr, porque estava perto, ele não tinha entrado, né? E alguém parou o carro e levou ele. Ele foi direto para a delegacia. Tá? E o que aconteceu? Ele disse que ele realmente eles não frequentavam a casa dele, dos outros sim, tá? Ele falou que era um cara lá da Lan House, um amigo lá da Lan House. A polícia foi logo lá com a roçadeira e ele falou que tinha jogado, contou tudo, porque ele teve que ir para o hospital, porque ele estava machucado, tá? Aí nisso ele contou que estava lá. Aí encontraram o celular. O celular naquela época não era smartphone, nada assim. Mas a gente conseguia colocar um nome na frente. E aparecia o nome dele. E ele conversando com o menino, logo depois o André. Foram na casa do André, levaram o André preso. O André negou tudo. Foram olhar a casa dele, estava cheio de cadastros embaixo. Que acho que era a contagem de cada um que ele ia fazer. E essas três crianças, elas eram adotadas também, igual a ele. E o padrão, ele deixava o chinelo certinho, apesar do desprezo com o corpo humano, ele deixava o chinelo dos meninos. Eram modos, marcas ali que ele deixava. Então a polícia falou para ele: olha, se você não falar, a gente vai só esperar o DNA. Tá? Realmente, era só esperar o DNA. Deu compatível mesmo. Fizeram rapidamente, deu compatível. Ele foi a julgamento, ele disse, e ele confessou nas câmeras, para televisão. Foi um alvoroço, levaram 2 ônibus com gente pro dia do julgamento, vestindo camisa. A irmã dele desmaiou, porque a irmã dele era ativista desde o começo lá, a irmã do André, exigindo que a polícia tinha que encontrar esse assassino. Uma família boa, tá? Uma família. Ele veio dizer que ele tinha sido abusado por um vizinho durante seus 6, 7 anos de idade. Ninguém acreditou porque não tinha nenhuma prova. As mães diziam, ele era normal, ele foi nos funerais, ele abraçou todo mundo, ele procurou, ele fez tudo. Ele fazia parte da comunidade. Bem, ele pegou, né, pelos agravantes, vendo no Brasil, né, pela questão, ele levou 101 anos, mas aí foi diminuído porque ele confessou, a psiquiatria disse que ele não tinha nenhuma doença, mas consta como possível psicopata, em atividade, como eu digo, ele não conseguia parar. Tá? Ele entrou, tipo, né? Ele com uma doença que ele não conseguia parar. Não uma doença. Ele foi pro presídio comum, bonzinho, 80 e poucos anos, 15 anos, ele tá solto, com 42 anos. André Barbosa. O maníaco, ele foi considerado como monstro da Ceasa, tá? Em 2008. Aí ele tá andando.
E vendo o julgamento, as mães falam que ele nunca mais saia, porque ele não tem doença nenhuma, porque ele me abraçava, ele conversava comigo, frequentava a minha casa. Ele não tem nada, que ele se apodreça lá. Pois ele tá lá já. Lá liberto. Uma falha, né? Uma falha. Vamos ver. Mais um ali diz a psicopatia explicando no caso dele, entendeu? Então, esse é o caso do monstro do Ceasa do Pará. Um grande abraço e até a próxima. E não esqueçam de curtir, se inscrever, aperte o sininho, me ajude a chegar nos 2000.